Olá, meus amores, tudo bem? Hoje a professora Edilene vem com uma aula de português, estudando um pouquinho mais sobre a letra R em diferentes posições e os sons que ela pertence em cada posição. O grau aumentativo e o diminutivo. Vamos lá? Letra R em diferentes posições, regras ortográficas e som em diferentes posições. Vamos lá. Aqui eu tenho os dois R's. Sabemos que não podemos, os dois R's não pode ficar no começo e nem no final da palavra. Então, nós nunca vamos poder escrever uma palavra que tem dois R's no início, tá? Não existe. Então, não existe palavra escrita com dois R's no início da palavra. RR só aparece entre duas vogais, regrinha básica, né? O RR só aparece entre duas vogais. Por exemplo, na palavra morro, carreta, carro. Olha, perceba que aqui na palavra morro eu tenho uma vogal e no outro lado eu tenho outra vogal e os dois R's estão no meio. Carreta, da mesma forma, eu tenho a vogal A e depois dos R's eu tenho a vogal E. Carro, a vogal A e termina com a vogal O. Então, regrinha, RR só aparece entre duas vogais. Quando aparece um R entre duas vogais, a língua treme. Quando a gente lê ou fala a palavra. Por exemplo, madeira, história, coruja. Então, a nossa língua, ela treme um pouquinho quando sai a nossa fala, ao pronunciar esse R que está entre duas vogais, tá? Olha aqui, perceba, vogal e a letra R. Aqui eu tenho uma vogal e a outra vogal e a letra R ao meio, tá? Essa letrinha R aqui, pronunciada na nossa fala, quando a nossa língua treme ao pronunciá-la. Outra regrinha, quando o R aparece depois de uma consoante e antes de uma vogal no meio da sílaba, o som aparece ser de uma letra só. Então, quando a gente pronuncia, por exemplo, a palavra livro, dragão, grande, pedra, aqui eu tenho a letrinha R que aparece depois de uma consoante. Nós já estudamos o que é consoante, né? Então, nós já sabemos, olha, aqui eu tenho uma consoante V e depois do V eu vou ter a letrinha R para dar o som do VRO. Dragão, da mesma forma, eu tenho a consoante D, depois eu tenho a letrinha R para dar o som do DRA. Aqui eu tenho a consoante G, depois da consoante vem a letrinha R para dar o som do GRA. E aqui da pedra, tenho a letrinha D com o R no meio para dar o som do DRA. Então, livro, dragão, grande e pedra. Ele aparece depois de uma consoante. Outra regrinha, quando o som do R é forte, mas ele está entre uma vogal e uma consoante, usamos só um R. O som é que aparece de dois R's na palavra. Por exemplo, quando eu vou escrever e pronunciar a palavra parte, martelo, bordado. Olha, o R ele vai aparecer aqui entre uma vogal e uma consoante. Perceba que aqui nessa escrita a consoante a vogal aparece primeiro, depois aparece a consoante. Parte, a vogal A, a consoante T e o R permanece no meio. Martelo, olha, a vogal, o R, depois do R tem a consoante T. Bordado, a vogal o R e depois a consoante D, tá? Então, a pronúncia, ele aparece com o som de dois R's, mas, na verdade, é o R entre a palavra. Outra regrinha, o R no final tem som de RR, com garganta tremida, sempre no final das sílabas, acompanhado de uma vogal. Por exemplo, na palavra cozinhar, computador, leitor, tá?
Então, esse R aqui aparece no final com uma voz tremida, né? E a regrinha é que ele sempre vem acompanhado de uma vogal, para dar o som do ar, ir, or e o ur, que nós aprendemos na aula anterior. Tá bom, meus amores? Quando vocês perceberem nenhuma palavra com o R fraco, né? Um R fraco que é blando, né? E tem o R forte, que tem o som mais forte na pronúncia. Com o R fraco, brando, a letra R é entre as vogais, como nós já vimos, né? Coloca-se apenas um R, por exemplo, na palavra amarelo, né? Entre as vogais, somente um R. Vogal mais o R aparece em qualquer lugar da palavra, no final, né? Como nós vimos ali atrás, com a garganta tremida. O fazer, né? O ar, ir, or, ur. E quando o som parece forte, o R no início da palavra, né? Coloca-se apenas um R, por exemplo, reta, rei, rainha. Então, não se escreve uma palavra com dois R's. Então, aqui, nessas palavras, somente com um R, que é o som forte. Consoante mais o R, mais a vogal. Por exemplo, na palavra blando, branco. Por exemplo, na palavra branco, o som ele é forte e o R ele aparece entre a consoante e entre a vogal. RR no meio das palavras, por exemplo, corro, é um som forte, né? Ele fica entre as duas vogais. Agora vamos para o grau dos nomes, que é o aumentativo e o diminutivo. Eu tenho nos meus substantivos, aqui para vocês observar, um cão. Eu tenho os graus do substantivo no aumentativo e no diminutivo e no seu estado normal. Então, no seu estado normal, eu vou ter aqui um cão. Um cão, quando eu falo cão, ele vai estar no seu estado normal da palavra. Quando eu jogo ele para o diminutivo, ele vai ser um cãozinho, porque ele é um cão pequeno. Quando eu jogo ele para o aumentativo, é um canzarão, porque ele é um cão grande, tá? E eles podem variar de graus, né? Como eu já disse, no diminutivo, no normal e aumentativo. Olha aqui, leia junto com a professora. Carrinho, no seu diminutivo. O normal da palavra, carro, no aumentativo, carrão. O diminutivo, gatinho, o seu estado normal, gato. O seu aumentativo, gatarão. Casinha é o diminutivo. O normal, casa. E o aumentativo vai ficar casarão. Regrinhas do diminutivo. Chamamos de diminutivo a forma como nomeamos as coisas, colocando-as bem menor do que são, quando um ar de delicadeza, coisinha muito miúda. Ou uma coisinha que é muito pequenininha, miúda, né? Quando um sapato é pequeno, dizemos que é um sapatinho. Observe a tabela aqui dos diminutivos. Quando eu vejo um palhaço pequeno, eu posso dizer que eu estou vendo um palhacinho. Quando é um nariz pequeno, eu posso dizer que é um narizinho, que é o diminutivo. Uma letra pequena, eu posso dizer uma letrinha. Uma criança pequena é uma criancinha no diminutivo. Um cão pequeno, um cãozinho, tá? Ou pode ser a criancinha, pode ser criançola. O cãozinho também pode ser cãozito, tá? Essa aqui no diminutivo, que é quando eu nomeio uma coisa pequena, miúda. E no aumentativo, nós chamamos de aumentativo a forma como nomeamos as coisas, colocando-as bem maior do que elas já são, através do exagero. Quando uma mulher é grande, dizemos que é um mulherão ou uma mulherona, tá? As palavras que dão nome às coisas e às pessoas são chamadas de substantivo e podemos aparecer classificados em 3 diferentes graus, né? Que nós já aprendemos, nós vimos ali atrás.
que são o diminutivo, o normal e o aumentativo. Observa a figura. Aqui eu tenho um peixe, que é um peixe normal, né? Aqui também um peixe normal, que é sua palavra, o normal dele é um peixe. Depois eu tenho ele no diminutivo, que já um peixe pequenininho, eu vou chamar de peixinho. E posso chamar um peixe maior, um peixe grande, eu posso chamar de peixão. Então aqui eu tenho as três formas, né? O seu estado normal da palavra, que é peixe, o diminutivo peixinho e o grandão, o peixão. Aqui, meus amores, vocês vão copiar para o caderno essas atividades e responder para a professora, para treinar aquilo que nós aprendemos na aula de hoje. Complete as frases com uma das palavras que estão entre parênteses. São essas palavras aqui que está em destaque em vermelho, a palavra areia e arreia. Daí vocês vão copiar a frase. O fazendeiro, seu cavalo todas as manhãs. Qual palavra que eu vou usar aqui para completar a minha frase? Areia ou arreia, tá? Assim vocês vão fazer com a letrinha B, que vai usar a palavra muro ou murro. E na letrinha C, carreta ou careta. E na número 2, vocês vão formar frases com as palavras carro e caro. E na número 3, vocês vão colocar os nomes abaixo no aumentativo e no diminutivo. Aqui eu tenho as palavras que estão no seu estado normal: cama, casa, barata, caneta, livro, cadeira, nuvem, vermelho, asa, doce, garfo, bota, mola, estrela. Daí vocês vão colocar aqui o aumentativo das palavras e o seu diminutivo também, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Um abraço e até a próxima aula.